Oi, gente! Tudo bom com vocês? O que é isso que eu tenho aqui? Eu estou com chimarrão na mão! E o vídeo de hoje é para falar as diferenças entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. Se alguns de vocês não sabem ainda, eu sou uma gaúcha que tô morando aqui em São Paulo já faz 1 ano e meio. Meu marido é daqui. Ano passado, no meio da pandemia, eu vim de Malicuia para São Paulo. Quando eu vim aqui só nos fins de semana, era bem diferente, porque o meu sotaque estava muito mais aguçado como gaúcha, e eu sempre reparava assim, as pessoas falando soa bem estranho para quem não é do local, né? Agora essas diferenças eu sinto que elas diminuíram um monte, mas algumas coisas da minha terra eu não esqueço. Então vamos começar, roda a vinheta! Eu vou falar primeiro de uma das coisas que mais me chama atenção aqui, que é o fato de que as pessoas em São Paulo não costumam dar bom dia na rua. Quando tu sai em Novo Hamburgo, pelo menos em Novo Hamburgo é mais assim, ou Campo Bom, as cidades menores perto de onde eu morava, se tu sai na rua, as pessoas passam por ti e a gente fala bom dia, boa tarde. Não todo mundo, mas a maioria das pessoas. Aqui não, aqui é bem difícil alguém dar bom dia ou boa tarde. E isso é uma coisa que eu estranho bastante, porque eu saio dando bom dia, bom dia, bom dia. E tipo, todo mundo louca. E geralmente o que acontece é que acaba que alguém dá bom dia e que a pessoa fica até mais animada. Particularmente, eu gosto bastante disso. Então, primeira coisa é, as pessoas não dão tanto bom dia. Então, ponto para Novo Hamburgo. Segunda coisa, aqui em São Paulo eu sinto que a gente tem muito mais liberdade de ser quem tu é, de sair do jeito que tu quer, que ninguém vai ficar reparando tanto. Em Novo Hamburgo, tem gente que se monta pra ir no Bourbon fazer compras. E aqui não, aqui tem gente que vai de Havaiana com meia, é muito comum. E isso foi uma coisa que eu reparei, assim, de ser muito diferente. Porque quando eu tô em Novo Hamburgo, e até o Luiz, às vezes, em Novo Hamburgo, fica mais preocupado, assim, como é que a gente tá pra ir na rua e tal. E aqui não, aqui a gente tem a nossa camiseta branca, camiseta preta, calça e tênis. E é tênis pra tudo. Tanto que depois que eu me mudei pra cá, eu parei de usar sapato. Eu mal e mal uso sapatilha, de vez em quando. Mas assim, tênis virou meu best friend forever. Não quero mais largar. E isso é uma das coisas que eu reparei. Aliás, festa. Antes da pandemia, quando eu fui em festa aqui em São Paulo, eu fui de tênis. E tava super normal, eu não estava assim destoando do resto da galera. E lá em Novo Hamburgo, Porto Alegre, sempre que eu saía com as minhas amigas, a gente saía de saltão, o que é um inferno pra dançar, né? Pois é. Aqui não, aqui o pessoal é muito mais acostumado a andar de tênis e tênis em todos os horários e é de boa, é normal. Então foi uma das coisas que eu gostei muito em São Paulo. Ponto pra São Paulo! Uma coisa que tem aqui em São Paulo que eu absolutamente amo e é uma das minhas coisas preferidas aqui é pão de queijo na chapa com requeijão, que infelizmente não tem no sul, não tem no Rio Grande do Sul. E também tem pão na chapa com requeijão. Eles pegam um pão, o cacetinho mesmo, né, o pãozinho, eles cortam, eles passam requeijão e o pão de queijo também, eles passam requeijão, eles põem numa chapa bem quente e formam uma crostinha torrada de requeijão. Isso é absolutamente maravilhoso. O Luiz pediu um pão na chapa quando ele tava em Novo Hamburgo. E ele disse que ele recebeu um pão sola de sapato, porque a gente come torrada lá, né? E a torrada, ela é prensada e ela fica bem esmagadinha. E ele achou muito traumático. Foi a primeira vez que ele foi pro sul e ele pediu isso e ele achou muito traumático. E isso é um ponto pra São Paulo, porque eu amo pão na chapa e pão de queijo na chapa, que é uma coisa muito paulista e deliciosa. No sul, a gente tem o hábito de sair depois do trabalho e querer tomar chimarrão, às vezes com a amiga ou com a família. E aqui, como o trânsito é muito, muito, muito cheio, as pessoas querem sair do trabalho e ir direto para casa. Então, dificilmente tu vai ver o pessoal parando 1 hora para tomar chimarrão ou para tomar uma cerveja, um café com amigos, porque dependendo se tu demorar muito, tu vai pegar um trânsito horrível e tu vai chegar em casa só muito tarde da noite. Então, isso é um costume
que eu acho muito fofinho nosso e também uma coisa que a gente consegue fazer em função do trânsito. Por isso que eu acho que o paulista gosta tanto de marcar cafezinho, porque o cafezinho ele é mais rápido, é mais dinâmico. Tu toma o café, tu conversa um pouco e depois cada um vai pro seu lado e as pessoas seguem a vida. Outra coisa que eu acho mais diferente aqui, com a minha amiga Raquel, eu não tenho tanto isso. A gente vive na casa uma da outra, mas a maioria dos paulistas não se convida muito pra ir na casa. Tipo, ai, vai lá em casa. Ou vem aqui em casa. Todo mundo muito mais assim, cada um na sua, talvez até mais desconfiado. E as pessoas marcam em cafés, padaria, ou marcam um jantar, coisas assim. Que é uma coisa que eu gosto muito no sul, né? Às vezes tu tá lá de bobeira e daí tu liga: ai, Camila, vem aqui tomar chimarrão aqui em casa. Outra diferença é que a gente precisa cronometrar algumas coisas pra fazer. Por exemplo, quando a gente leva o Nanquim no parque em dia de semana, a gente tem que sair do parque até tal horário. Porque se a gente passar desse horário, a gente vai pegar um trânsito horrível e vai demorar 40 minutos para chegar em casa, sendo que a distância daqui pro parque é de 4 quilômetros. Ou seja, é muito trânsito. Uma diferença que eu percebo mais na praia do que aqui, tu sabe direitinho quando é um gaúcho na praia e quando é um paulista na praia. O gaúcho leva a cadeira, a cuia térmica de chimarrão e o guarda-sol e carrega tudo isso e vai pra praia. Paulista não. Paulista chega na praia e aluga o guarda-sol e a cadeira. Eu acho que aqui em São Paulo as pessoas estão muito mais acostumadas a valorizar e a pagar por serviços do que no sul. Por exemplo, no sul, meu pai, ele quase nunca pagou pra alguém cortar grama pra ele. A maioria das vezes, ele que cortou a grama. Aqui é mais comum tu ver alguém pagando pra que cortem a sua grama do que a pessoa parando o que tá fazendo ou perdendo um dia do fim de semana para fazer isso. Eu acho que isso é muito porque a vida aqui é muito dinâmica, muito rápida e caótica, então as pessoas tentam aproveitar mais o tempo que elas têm livre e não ficar só fazendo coisas e tarefas. Então eles costumam pagar mais por serviços do que lá no sul. Outra diferença que eu reparo muito forte aqui é que no sul é muito forte a colonização alemã e italiana. E aqui é uma mistura incrível de várias regiões diferentes do mundo. Então tu vê pessoas com sobrenomes diferentes, com nacionalidades diferentes. É uma riqueza cultural incrível que a gente tem aqui. Então, ponto para São Paulo. O que na verdade, essa história do ponto, ela é bem relativa, né? Tem muitas coisas que eu e o Luiz a gente gosta aqui em São Paulo e tem muitas coisas que a gente gosta em Novo Hamburgo. A comida gaúcha é muito boa e é mais barato. O restaurante, mercado é muito mais barato no Rio Grande do Sul do que aqui. Isso é uma coisa bem marcante, assim, porque a gente tem que comer toda hora, né? Então fica bem claro a diferença do gasto financeiro que a gente tem quando a gente tá aqui, quando a gente tá em São Paulo, quando a gente tá em Novo Hamburgo. Agora eu vou falar de detalhes de vocabulário que muita gente já sabe, mas que pega bem forte aqui. Eu acho que o primeiro que vocês devem ter pensado é a diferença entre tu e você. Gaúcho fala tu, paulista fala você. Eu tenho perdido um pouco o meu tu, o que me deixa um pouco triste, mas a gente vai se adaptando e começa a parecer até estranho falar tu, que é muito mais, assim, direto ao ponto, sabe? Então, essa é uma grande diferença. E as pessoas logo percebem que eu sou gaúcha por causa do tu ou do leite quente, que às vezes quando eu me empolgo sai, assim, uma coisa mais de manhã, sabe? O pãozinho, que gaúcho chama de cacetinho, né? Pãozinho, aqui pros paulistas, ou pão francês, mas a maioria chama de pãozinho. Rotunda, que é rótula ou rotatória. Rótula aquela de carro, sabe? Paulista chama de rotatória ou rotunda. Ladeira, gente, ladeira é lomba. E lomba é quebra-mola. Ou seja, quando eu falo, nossa, que lombão, as pessoas costumavam achar, principalmente Uber, achava que eu tava falando de um quebra-mola grande, mas tipo, não, era só uma lomba mesmo. Capaz! Gaúcho fala capaz pra tudo, né? Ai, não, capaz. E
E paulista não fala capaz. Capaz é tipo, capaz que seja alguma coisa. É capaz que vá acontecer alguma coisa. A gente não usa o capaz nessa situação. A gente diz capaz, tipo, não. Ou capaz, espanto. Coisas assim. Então, é bem engraçado, porque às vezes eu tô com o Nanquim na rua passeando e daí a pessoa fala, ai, desculpa, porque algum cachorro latiu pra ele, eu digo, capaz! Daí o Luiz costuma me lembrar, Tchai, ela não entendeu o que tu quis dizer. Porque, sei lá, pra paulista é estranho falar capaz. Faceiro. Faceiro não é uma palavra que paulistas usam. E faceiro significa feliz, alegre pra gente. Atucanado. Atucanado é quando a gente tá com muita coisa pra fazer, tá atolado e a gente não tá conseguindo administrar aquela situação, então a gente está atucanado. Paulistas também não falam atucanado. Negrinho e branquinho para gaúchos, brigadeiro e beijinho para paulistas. E eu acho que pro resto do Brasil. Foi muito engraçado porque a primeira vez que o Luiz foi numa festa lá no sul, que foi a formatura da minha irmã, tinha um monte de brigadeiro e beijinho, e meu pai olhou pra ele e falou: Luiz, tu quer um negrinho? E o Luiz tipo, hã? Ele levou um susto. E a gente chama de negrinho e branquinho lá no sul e é estranho. Pra quem não é de lá, é estranho. Bergamota, gente. Bergamota. Paulista chama de mexerica. Uma vez eu tava no mercado e eu pedi, moça, onde é que tem bergamota? E ela, quê? Que é isso? A fruta bergamota dela? Não conheço bergamota. Eu fiquei, não conhece, né? Pensei. E o Luiz, mexerica. E ela, mexerica, é lá. Daí eles não conhecem bergamota como bergamota. E por falar em bergamota, paulista também não gosta de lagartear no sol. Porque eles nem sabem o que é lagartear no sol. Lagartear no sol, tomando chimarrão e comendo bergamota depois do almoço no inverno, não é algo que eles saibam ou que eles tenham noção do que significa. Nem preciso dizer que chimarrão aqui não tem e que quando eu tomo chimarrão aqui na rua as pessoas acham super estranho e eles perguntam, é quente? E sim, a água é sempre quente, não é fria. A menos que tu queira tererê. A sinaleira eles chamam de sinal. Outra diferença é que lá no sul a gente fala cusco ou guaipeca para cachorro, cachorro de rua. E aqui eles chamam de cachorro. Então, se você é paulista e você estiver no sul e alguém falar de um cusco, você já sabe que é cachorro. Essas foram as principais diferenças de vocabulário que eu me lembro. Além de que a gente fala muito bah. O bah, ele tem diversos significados. Ele pode ser desde bah, ou bah, ou bah, ou bah. O bah tem diversos significados, gente. Ele é pra alegria, pra tristeza, pra espanto, pra susto, pra raiva, pra xingo. Se tu quer xingar alguém, tu começa bah, né? Depende muito da expressão da pessoa. Lá a gente tem muito mais sossego. Quando a gente dorme, a gente tem casa, a gente dorme, é super silencioso. Aqui a nossa rua ela não é muito movimentada, mas ela é mais barulhenta, muito mais barulhenta do que Novo Hamburgo. Então, de madrugada, caçamba de lixo costuma passar, tu escuta aquela barulheira, e isso é uma das grandes diferenças que tem de uma cidade menor para uma cidade grande, que é a questão do barulho. Mas as duas cidades são maravilhosas. O que eu não encontro em Novo Hamburgo, eu encontro aqui. Eu acho que é o equilíbrio perfeito entre muita gente e agito e cultura e museus e coisas pra fazer e tipo o sossego, ficar em casa, curtir os amigos, que é uma coisa que eu tenho em Novo Hamburgo. E os dois lugares têm vantagens maravilhosas. Eu amo muito ficar nessa ponte aérea entre um lugar e outro. E se tu conhece outras diferenças entre São Paulo e Rio Grande do Sul, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tu discordou de alguma coisa, comenta comigo que eu quero saber a tua opinião. Se tu ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo, tchau!